Meus irmãos, o orgulho, ele assume muitas formas. O pecado, ele faz de cada ser humano um amante de si mesmo. Mas esse amor próprio, estabelecido pelo pecado, do orgulho, essa ambição de ser o primeiro, de estar acima e antes dos outros, assume formas diferentes. Alex de Tocqueville, ele tinha uma percepção típica, e ele viu o orgulho exatamente dessa forma, tomando formas típicas e distintas, diferentes, entre não apenas os seus cosmopolitas, os franceses, mas na comparação, digamos, com a forma que havia sido assumido pelos ingleses. Então havia, de acordo com Tocqueville, um orgulho tipicamente francês e um orgulho tipicamente inglês. Ele disse o seguinte sobre isso: os franceses, eles não querem que ninguém seja o seu superior. Os ingleses querem inferiores. O francês constantemente ergue os olhos com ansiedade para cima, com medo de ter um superior. O inglês, ele baixa os seus olhos com satisfação, na certeza de que ele tem aqueles que lhe são inferiores. De ambos os lados, diz Alex de Tocqueville, há orgulho, mas entendido de uma forma diferente. Meus irmãos, isso tem muito a ver com os problemas que nós experimentamos na igreja em relação às dificuldades de unidade. Ou até mesmo, para ser mais preciso, aos nossos problemas de divisão. As pessoas, elas podem expressar o orgulho e o amor próprio como coisas furiosas a partir de seus corações e através de manifestações diferentes, tipos diferentes. Ora, olhando para os outros de baixo para cima, com medo de que alguns estejam acima, ora, olhando os outros de cima para baixo, com a certeza de que são inferiores, assim como franceses e ingleses. Muitas vezes, o que nós vemos, queridos, é que estas duas expressões comuns de orgulho podem ser encontradas em nossas igrejas nos nossos dias. Mas nós temos a certeza de que elas são encontradas no texto nosso desta manhã, na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela tinha tanto o orgulho francês quanto o orgulho inglês. Então, desta forma, as pessoas, elas podem expressar esta fúria do orgulho e causar divisões, como aconteceu na igreja de Corinto. Lá em Corinto haviam aqueles que estavam cheios de preocupação de que houvesse coisa melhor do que eles. Eles não queriam que as pessoas pensassem neles como caipiras. E eles criticavam Paulo exatamente por conta dessa preocupação deles. Porque, na opinião deles, o apóstolo Paulo não os fazia parecer bons o suficiente. Paulo não era exatamente o tipo de pregador que eles gostariam que ele fosse, para que eles parecessem tão bons ou melhores do que aqueles que estavam no mundo ou em outros lugares. Na sofisticada Corinto, Paulo parecia um caipira. Esse era o pensamento daqueles franceses de Corinto, que olhavam para cima preocupados que houvessem alguém melhor do que Paulo, superior a Paulo, e que isso fizesse com que eles fossem tidos como inferiores ou caipiras. Mas também, meus irmãos, haviam aqueles que desprezavam outros crentes, ingleses de Corinto, que por causa de seu status, certos de sua própria superioridade, expressavam seu desprezo por aqueles que estavam abaixo deles, em um comportamento público, e mesmo na ceia do Senhor, isso estava acontecendo. É o que é trabalhado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11.
Haviam aqueles ansiosos por poderes espirituais, que tinham um certo pensamento ou a certeza de que os dons colocavam acima, as pessoas acima de uma corrente comum dos crentes daquela igreja. Talvez hoje seja assim conosco também. Você encontra, é claro, todos esses mesmos hábitos mentais e condições do coração naquela igreja, como também encontra nas igrejas de hoje. O orgulho, ele espreita em todos os lugares, em cada esquina. Está em muitas das palavras que nós falamos e motiva muito dos nossos pensamentos e de nossas atitudes. Mesmo quando nós não temos consciência disso, o orgulho está lá, causando estrago. Estamos sempre olhando para os outros e sempre pensando nos outros e sempre nos comparando com os outros por causa do orgulho. O ponto de vista de nossa própria autoadoração é o que nos move nestas coisas. Em pensarmos nos outros, olharmos para os outros e nos compararmos com os outros. O John Adams, que foi o segundo presidente dos Estados Unidos, ele acertou muito e grandemente quando ele disse: eu acredito que não há um princípio que predomine na natureza humana, tanto em todas as fases da vida, do berço à sepultura, em homens e mulheres, velhos e jovens, negros e brancos, ricos e pobres, altos e baixos, como esta paixão pela superioridade. E esse é o grande inimigo da unidade da igreja. O orgulho, o desejo de ser superior, meus irmãos. O orgulho, ele é um parasita, e um parasita tão onipresente, poderoso e sutil, que muitas vezes nós ignoramos. Que se apega até às coisas sagradas que nós fazemos, e que as ataca, e que as corrompe, e que as prejudica, trazendo divisões para a igreja. Qualquer pastor que se preze, ele dirá que o Senhor o ajuda a pregar sermões poderosos. Mas quando o povo de Deus é tocado por esses sermões, é quase impossível que ele não se deleite na glória de sua apreciação e do poder do sermão. Essa é uma luta dos corações de todos os pregadores. Mesmo que eles saibam muito bem que foi Deus quem lhe deu aquele sermão e que Deus o tornou poderoso, eles ainda estarão lutando em seus corações com o orgulho e com o deleite de apreciar a boa recepção desses sermões. O Jean Massillon, um famoso pregador francês, depois de pregar um sermão eloquente e poderoso e nos colocar em nosso e entregar à congregação dele este sermão, ele foi elogiado por uma senhora. E logo depois de ter sido elogiado, ele disse o seguinte a ela. Ele disse: "Ô minha senhora, o diabo já me disse isso, e com muito mais eloquência que você." Meus irmãos, esta é uma das grandes tentações da vida dos pregadores, da vida de pastores, em todas as épocas e em todos os lugares. Porque esta mesma frase de Jean Massillon já havia sido proferida por John Bunyan, também a uma irmã que o havia elogiado. O contexto do nosso texto é Paulo trabalhando estas coisas. É Paulo sabendo que o orgulho ele faz estrago nos corações, desde pastores a todos os membros da vida da igreja. E em nosso texto, o argumento de Paulo é, ao mesmo tempo, para tratar o nosso orgulho, como nos colocar no nosso lugar. E não necessariamente apenas de uma maneira negativa, para nos baixar a bolinha, como nós poderíamos dizer, mas para nos colocar num lugar onde nós somos apreciados e reconhecidos como importantes. Ao fazer isso,
numa igreja imersa por divisões, dominada por divisões, pelo orgulho, mas também por pessoas machucadas. Ele precisava lidar não apenas com o complexo de superioridade estabelecido pelo orgulho, mas também o complexo de inferioridade que também, creio-me, é dominado pelo orgulho. Veja, meus irmãos, muitas pessoas lutam com o complexo de inferioridade, mas essa visão muito baixa de si mesmo não significa humildade. Mesmo esse sentimento de inferioridade, ele pode ser um outro tipo de máscara atrás da qual o orgulho se esconde. Continua sendo um problema do pecado. E isso também é tratado nesse texto pelo apóstolo Paulo, onde se possa construir corretamente um senso de sua própria importância. É isso que Paulo quer que você encontre aqui esta manhã. Ele quer que você ouça e que você entenda que Deus nos fez, cada crente, uma parte de sua família, e que Ele nos deu dons, e que Ele nos fez importantes uns para os outros. E Ele não quer que você se mova nem em complexos de superioridade ou em complexos de inferioridade, mas que você saiba exatamente qual o seu lugar no corpo de Cristo. Qual o senso de importância estabelecido por Ele, não aquele desejado pelo seu coração cobiçoso, orgulhoso, cujo orgulho pode gerar tanto a disfuncionalidade do senso de superioridade como a disfuncionalidade do senso de inferioridade. Ele quer que você entenda a maneira como Ele te colocou neste corpo. E Ele usou a ilustração da igreja como um corpo humano para colocar as pessoas aqui no seu devido lugar, para que você saiba, reconheça onde você está, para tirar as que estavam muito abaixo, mas na maioria dos casos para tirar de uma posição de elevada autoestima. Mesmo coisas tão sagradas, maravilhosas e úteis como os dons que Deus havia dado a esta igreja, estavam sendo transformadas em instrumentos do seu orgulho. O falante de línguas, ele se gabava do poder fenomenal que tinha. O homem ou mulher com dom de interpretação e tradução estavam inchados de importância com o pensamento de que somente eles poderiam traduzir e entregar o significado destas línguas estranhas à igreja. O que curava enfermos tinha certeza de que o seu dom era o maior de todos. Afinal, se você tem saúde, você tem tudo. Então eles se imaginavam na crista da onda, porque eles traziam saúde àqueles que estavam enfermos. E assim os dons do Espírito Santo estavam separando a igreja ao invés de uni-la. Pois os dons, eles estavam provando, entre aspas, a sua superioridade pessoal, e aqueles sem os dons mais chamativos e públicos invejavam aqueles que os tinham. Diante de tudo isso, Paulo então ele grita e ele diz alto: bobagem! Vocês perderam o sentido destes dons e estão os utilizando de maneira ruim. Não para o bem, mas para o mal. Os dons, eles devem humilhá-lo, não os encher de orgulho. Paulo vai argumentar aqui. A mesma coisa ele faz em Romanos 12, em outra passagem que ele trabalha sobre os dons espirituais. Ele não apenas está lidando com os dons para os conceituar, para os definir e os fazerem desejados, ansiados pelos membros da igreja, mas para colocar os crentes no seu devido lugar, para que eles tenham uma compreensão do que significam os dons espirituais e os entenda e os pratique para o bem da igreja e não para o mal. Ele coloca os crentes de Roma e de Corinto no seu lugar, mas ele faz isso conosco também. Ele ataca direto o orgulho e ele coloca o machado sobre a raiz de várias maneiras, nos ensinando aqui, queridos,
3 coisas sobre o nosso lugar no corpo de Cristo. Coisas que eu gostaria de aplicar e considerar com vocês para o bem das vossas almas e do serviço desta igreja. Em primeiro lugar, essas pressões e esta argumentação de Paulo forte, pastoral, elas existem para colocar você compreendendo a sua colocação no corpo de Cristo. Fazer com que você, a partir dos versos 12 a 14, entenda como você chegou a esse ponto. Primeiro, ele diz que as coisas que o distinguem, que fazem os outros notarem você, das quais você é tão facilmente tentado a se orgulhar, são todas dádivas de Deus. Não são um mérito seu, uma conquista sua, mas são dádivas de Deus. Isso envolve 2 coisas sobre você: a sua importância e a sua desimportância. O fato de que você recebeu toda esta dotação espiritual, toda essa capacidade espiritual de Deus como uma dádiva, como uma doação gratuita e imerecida do Senhor Deus, tanto define a sua importância como a sua desimportância. É isso que Paulo quer que você compreenda e que você exercite. Um senso de importância adequado, correto, e ao mesmo tempo um senso de desimportância, que tem a ver com a sua humilhação pelo fato de que foi Ele que te deu e que você não merecia. Paulo, ele usa 2 palavras diferentes para dons espirituais aqui em nossa passagem. A primeira que nós encontramos no versículo 1 é pneumática, ou seja, literalmente coisas do Espírito. O ponto desse termo usado por Paulo, pneumática, é precisamente que os dons dos quais nós estamos falando, eles são obras de Deus, do Espírito Santo, são coisas do Espírito, que não são manipuláveis. Especialmente a obra do Espírito Santo no homem, e em nenhum momento uma realização de uma capacidade. É por isso que Paulo é tão veemente em condenar a pregação, por exemplo, que é feita em muito exercício de sabedoria humana. A pregação, ela precisa ser o mais simples do ponto de vista da relação com o texto bíblico e com a mais discreta utilização da cultura do pregador, queridos, justamente porque diz respeito a coisas do Espírito e não a coisas do homem, a capacidades do homem. É por isso que precisamente João Batista, como profeta fiel que foi, ele orou e disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Ele usa a expressão coisas do Espírito para deixar claro que talento e habilidades humanas não é o que está em jogo aqui. A segunda palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui é carismata, que nós encontramos no versículo 4, versículo 9 e versículo 28. E assim por diante na sequência do texto. Significa presente ou favor. Qualquer coisa que é entregue, concedida gratuitamente. John Owen, comentando sobre esta palavra, carismata, ele diz: é a liberdade absoluta no doador deles que se destina principalmente nesta palavra. Owen está enfatizando o fato de que é a absoluta disposição, gratuita e favorável de Deus em doar estes dons, o que está em jogo aqui. Ele deu porque Ele quis dar, não porque nós merecíamos receber. Meus irmãos, em outras palavras, você tem dons espirituais porque Deus achou por bem dá-los a você. Não é porque você é bonitinho, talentoso, engraçadinho. Não tem nada em você. Ele poderia muito bem tê-lo dado a outra pessoa. Quando você pensa e age sobre esses dons, Paulo, ele espera que você não possa se esquecer dessas coisas.
Que você se lembre que estas coisas, elas são exatamente isso, um presente que Deus lhe deu, e um presente que você não merecia receber. E se você é chamativo ou menos chamativo em relação ao dom que recebeu, tudo isso é obra de Deus, sabedoria de Deus e não sua, plano e propósito de Deus e não seus. Então seja comedido, cuidadoso, discreto e em nada orgulhoso em relação a essas coisas. Ele poderia, meus irmãos, muito bem ter invertido os papéis e colocado você em alguma outra posição. E quando você for tentado a pensar muito de si mesmo, apenas lembre-se de que outros crentes, eles pensarão de vocês coisas muito ruins, muito negativas, se eles souberem que você está recebendo crédito pessoal pelos dons que Deus lhe deu gentilmente, gratuitamente e imerecidamente. Lembre-se que as pessoas estarão desafiando a sua pecaminosidade e a sua má deserção de Deus, ao saberem que você está usando como sendo mérito próprio aquilo que em nada você tem mérito. Que coisa feia quando um pregador assume como seu, como um direito autoral, as coisas que são do Espírito. Alguns acham que eu tenho alguma birra ou até mesmo inveja dos pregadores famosos. Meus irmãos, eu simplesmente estou fazendo aquilo que qualquer um faria, observando a pecaminosidade e a deserção, a má deserção desses pregadores, porque é simplesmente algo de nos causar espécie. Você perceber que as pessoas estão assumindo como mérito pessoal aquilo que é completamente mérito de Deus. Que coisa feia, quando você já assume como seu o que é de outra pessoa. É mais feio ainda, quando você assume como seu aquilo que é de Deus. O plágio, ele é feioso, pavoroso, desonesto. Mas mais grave do que o plágio, do que assumir a autoria por algo que outro fez, é você assumir como seu algo que Deus fez. E é isso que Paulo está tratando aqui no coração destes crentes. Meus irmãos, diante destes ensinos do apóstolo, é seguro dizer que o corpo de Cristo é uma diversidade unificada. Quando cada crente preenche o seu lugar, o lugar que lhes foi atribuído por Deus, então o corpo funciona como deveria. Deus, ele é glorificado e os trabalhos do reino são realizados. Esta ordem de Deus é para o qual o apóstolo está nos chamando aqui, para que coloquemos os nossos olhos no que Deus está fazendo e para que ele seja glorificado e o trabalho dele seja feito. Este é o ponto que nós precisamos começar a entender. A nossa colocação neste corpo, nesta ordem estabelecida por Deus para o seu bom funcionamento e para a glória do seu nome. E Paulo usa a figura do corpo, mas eu gostaria de, para fechar esse ponto, usar a ilustração do carro. Eu não sei quantos estão acompanhando as postagens do Tiago, mas o Tiago, ele tem feito algumas postagens sobre motor de carro. E quando eu estava trabalhando nesse sermão, me lembrei das postagens dele. Ele mostrando imagens de carburador todo estragado, depois ele todo recuperadozinho, bonitinho, limpinho, montado. Eu quero que você pense na seguinte imagem, especialmente os homens. Eu acho que algumas mulheres também são interessadas em carro e talvez não terão assim dificuldade de entender essa ilustração. Mas eu quero que você pense no seguinte: imagine se fosse colocado, dado a você e colocado diante de você, um tanque de combustível, um pneu, uma mangueira de radiador e um volante, todos colocados lado a lado à sua frente. O que aconteceria? Nada aconteceria. Seriam apenas peças diante de você que
para a maioria, diferentemente do Tiago, não saberia fazer nada com essas peças. Alguns irmãos e irmãs diriam, mas isso aí, isso não é um carro, isso não é nada. São apenas peças soltas. E estas peças, em uma olhada, elas não parecerão ter absolutamente nada em comum, exceto pelo fato de que são partes de uma unidade chamada carro, mas que estão ali sem a possibilidade de se tornarem um carro. Contudo, se você tem esse tanque já montado no seu lugar, o pneu está montado em uma roda e está anexado ao carro no lugar onde precisa estar. Se está lá instalada a mangueira transportando a água para o lugar que precisa transportar do motor. O volante também está no lugar. Então, meus irmãos, o carro pode funcionar. E pode funcionar como deveria. E Paulo está dizendo aqui que o mesmo acontece com o corpo de Cristo. Nós precisamos estar colocados nos nossos lugares. No lugar que Deus planejou para estarmos no corpo de Cristo. Todo crente é parte de uma unidade maior e tem uma função a desempenhar, e não faz o menor sentido nós estarmos fora desse corpo. Assim como é muito estranho um tanque desmontado diante da gente fora de um carro, o que nos parece ser algo de profunda falta de utilidade. Da mesma maneira, é um crente que não está colocado no corpo. Não é para ele estar ali desmontado, mas é para estar encaixado, colocado no corpo de Cristo, que é o seu lugar, para exercer, para desempenhar a função que lhe foi designada. Quando todos nós fazemos a nossa parte, unidade e bênção são as coisas que seguirão para a igreja e também para nós. Isso nos dá a primeira lição do apóstolo Paulo aqui. Nós fomos colocados no corpo de Cristo. Os versículos de 15 a 24, Paulo vai usar a figura dos órgãos, e até de muita ironia falando destes órgãos, para falar da nossa posição no corpo de Cristo. Nós apenas não fomos colocados no corpo de Cristo, mas há uma posição específica que ocupamos. Os seus dons, eles são apenas uma pequena parte de todo o dom do corpo de Cristo. A igreja requer toda a gama de dons do Espírito Santo, e você provavelmente contribui apenas com 1 ou 2 no máximo. Outros receberão dons. Sejam estes dons mais chamativos ou não, Paulo usa a figura das partes do corpo humano para deixar claro que, mesmo não sendo chamativos, são todos críticos para a vida da igreja. Ou seja, indispensáveis. Por exemplo, a glândula pituitária é muito pequena, mas você deve imaginar a desgraça para o corpo humano, para a vida humana, quando ela não funciona corretamente, não é mesmo? Eu não sei se vocês conhecem algo sobre a tireoide, e se vocês já acompanharam pessoas com hiper ou hipotireoidismo. Uma glândula imperceptível, ela não é chamativa, mas o seu mau funcionamento causa estrago para o corpo, para a vida humana. Então, meus irmãos, pense também nos genes, por mais pequenos que eles sejam. Imaginem e entendam o tamanho do controle que esses pequenos genes eles têm sobre o corpo humano. Estas coisas, e esta ilustração e esta figura do corpo humano, utilizada pelo apóstolo Paulo, é para dizer, olha, mesmo que você não seja chamativo, você é crítico. O corpo depende de você e de todas as partes. E também está dizendo a você e lembrando a você, olha, você não compõe o corpo humano apenas com gene, ou apenas com cabeça, ou apenas com glândula pituitária.
Você não é suficiente. Então, ao mesmo tempo, nós temos diante de nós, sobre a nossa posição, importância e desimportância. Você sozinho não faz o corpo de Cristo, então você é desimportante sozinho. Mas você é importante porque se você faltar, esse corpo vai funcionar mal. Ele estará adoecido. Ele sofrerá. Os seus dons, eles dependem da presença dos outros dons. Todos são interdependentes. E nós tendemos a pensar que não é assim, queridos. É por isso que Paulo ironiza a cabeça ou a parte do corpo que acha que não precisa do outro. Que nós somos de alguma forma indispensáveis. Mas isso é apenas mais uma mentira que o orgulho sempre está nos contando, sempre está sussurrando para os nossos corações. Quão importantes pensamos que nós somos, queridos? Ou também, quão desimportantes nós pensamos que nós somos? Quanto mais importante do que qualquer um pensa que nós somos, é o que costumamos pensar. Ou num sentido inverso do mesmo orgulho, nós achamos que somos dispensáveis e que a igreja não precisa da gente numa expressão até de autocomiseração. É para enfatizar isso que Paulo então usa a ilustração maravilhosa do corpo e de seus vários membros. Cada um requer o outro. É aquilo que ele quer afirmar para o nosso pensamento. É realmente muito engraçado pensar nas ironias do apóstolo Paulo aqui. Se nós formos radicalizar um pouquinho estas ironias, imagine só os seguintes diálogos. O olho, ele diz para a mão: ah, eu não preciso de você. Aí a mão, para mostrar o tanto que ela é poderosa, ela responde: ah, não. Veja isso, garoto. E aí então prepara o dedo e enfia uma dedada no olho. Imagine a força do olho diante de uma situação como essa. Imagine a cabeça dizendo aos pés: bora, vamos, dê um passeio aí. E então os pés vão direto para a piscina e buscam a parte mais funda da piscina até que a cabeça esteja debaixo d'água e se afogando. É esse tipo de ironia e de radicalização absurda que Paulo está usando aqui para fazer com que a gente entenda o quanto nós precisamos uns dos outros. Paulo, ele está dizendo: olha quanto é absurdo isso. Quando os cristãos agem como se fossem autossuficientes e como se não precisassem uns dos outros. Meus irmãos, a distribuição de seus dons pelo Espírito, esse é o ponto de Paulo para deixar claro que essa distribuição foi feita de uma forma que gera dependência uns dos outros. Nós fomos distribuídos no corpo de Cristo e assumimos um tipo de posição em que você não pode sair dali porque os outros precisam de você. E você não pode sair dali porque você precisa dos outros. É assim que está desenhada a unidade da igreja. Você não é obrigado a pensar que todo mundo é melhor ou mais importante que você, porque isso é falsa humildade. Mas você é obrigado a pensar que todo mundo é tão importante quanto você. Primeiro é tratada aqui a nossa mentalidade errada do orgulho, de achar que nós somos importantes demais, para que entendamos a natureza da nossa importância. E segundo, quando pensamos que somos desimportantes, quando temos um complexo de inferioridade, nos é afirmada a nossa importância para deixar claro a natureza dela. Olha, nós todos somos importantes, todos somos necessários, todos precisamos estar onde fomos colocados. É assim que Paulo então firma para nós a segunda lição. Primeiro, ele deixou claro para nós que nós somos colocados no corpo de Cristo, e Deus faz isso por sua livre vontade e de maneira graciosa.
E depois ele afirma a nossa posição neste corpo, o que aponta para a importância de cada um e uma importância que é igual para todos. E finalmente, nos versos 25 a 27, ele chama-nos a atenção para a finalidade de cada um de nós no corpo de Cristo. Se todos, meus irmãos, têm funções diferentes e responsabilidades, então qual é o nosso objetivo no corpo de Cristo? Esse é o terceiro ponto de Paulo aqui. Paulo ele diz que não é a posse do dom, mas o uso dele que é a medida de um homem ou de uma mulher cristãos. No início, no versículo 7, ele diz que os dons que o Espírito ele distribui à igreja são para o bem comum. Esse será o ponto estendido pelo apóstolo Paulo no capítulo 13, o famoso capítulo do amor. Ele vai fazer o capítulo inteiro como uma espécie de ode ao amor para poder afirmar essa finalidade em termos bem mais estendidos, para deixar claro, olha, se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, eu serei apenas como um gongo que ressoa ou um símbolo que retine. O que Paulo está dizendo mais à frente quando ele diz isso? Ele está deixando claro, olha, eu tenho dons, eu posso ser o mais apresentável e chamativo de todos os crentes da igreja, eu posso impressionar todos ao meu redor com a minha importância, mas se eu estou usando os meus dons apenas para isso, eu não estou usando para servir aos outros crentes em nome de Cristo, então eu sou apenas um grande barulho. Eu sou apenas barulho. Se eu estou mais preocupado com os aplausos do que com amar a Deus e aos meus irmãos, então os meus dons só aumentam minha culpa e só agravam o meu pecado. É isso que Paulo quer reforçar quanto ao desvio de finalidade no uso dos dons espirituais. Deus, meus irmãos, Deus, o Espírito Santo, deu a vocês dons espirituais, não primeiro por você, mas por causa dos outros. Todos os dons que o Senhor Deus concedeu a cada um de vocês, diz respeito a seus irmãos e não a você mesmo. Você quer alguma coisa para você? Estas coisas estão na vida dos seus irmãos. É na mão deles, é no coração deles que estão as coisas para você. Aquilo que você carrega é para os outros. É isso que Paulo quer que você entenda aqui. Meus irmãos, normalmente quando se indaga às pessoas sobre seus dons espirituais, aqueles que estão mais seguros, que estão com um senso mais próximo da superioridade, eles optam pelos dons mais chamativos. Eu tenho o dom de pregar, de ensinar. Pode ser porque esses dons colocam você na frente de outras pessoas e isso de alguma maneira serve para chamar a atenção. E que se fizermos bem isso, as pessoas elas vão nos admirar e elas até vão passar a depender de nós de alguma maneira. Mas caracteristicamente, a Bíblia diz que estas coisas, elas são mais um peso do que mais um ônus do que um bônus. A Bíblia diz que o ensino, por exemplo, é um encargo sagrado e com o propósito de edificar o povo de Deus e não o mestre, o professor. E que o seu ensino será medido no dia do julgamento, no dia do juízo. Não pelo quanto você foi admirado, ou pelo quanto você pode ter gostado dos holofotes, mas sim pelo quanto você serviu bem e edificou aos santos. É por isso que Paulo ele diz que poucos sejam mestres. É um aviso que Paulo está dando aqui. E ele justifica, ele explica porque poucos devem ser mestres e não toda a igreja. Porque eles serão julgados
com mais rigor. Naturalmente, nós tendemos a pensar que os que são mais talentosos na igreja, que recebem dons mais chamativos, eles são mais afortunados. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quanto mais talentosos nós somos, mais responsáveis e mais cobrados nós seremos. Estava comentando com o Tiago e com o presbítero Lucas aqui, ontem nós participamos, eu e o presbítero Lucas como representantes da igreja, da reunião extraordinária do presbitério Taguatinga Norte. E nós estávamos fazendo, os que foram deputados na reunião do Supremo, fazendo a exposição das principais decisões da reunião ordinária do Supremo Concílio. E falando, por exemplo, da questão daqueles que estão ligados às ideologias. E aí um irmão, um presbítero, perguntou, mas pastor, e se a pessoa... E aí foi apontado o cuidado pastoral, o pastoreio e até a disciplina eclesiástica, se for necessária, que deve ser aplicadas a estes irmãos, que abraçam ideologias anticristãs. Aí ele perguntou, mas e se o sujeito é presbítero e presbítero há 30 anos? Aí infelizmente nós tivemos que dizer, olha, ele será pastoreado e disciplinado com agravantes, por causa da posição dele. Ele não é mais afortunado. Ele não está mais cheio de bônus, ele está mais cheio de ônus. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Ele será muito mais exigido no dia do juízo, e ele será muito mais exigido até mesmo aqui e agora, nas cobranças e até mesmo nas coisas ligadas à disciplina eclesiástica. Então, quanto mais talentosos nós somos, mais responsáveis e cobrados nós somos. Todo dom é uma mordomia de cujo exercício teremos que prestar contas àquele que nos deu. Se pudéssemos apenas ver o dia do julgamento em nossa mente, queridos, e nós mesmos subindo ao grande trono branco, nos importaríamos muito menos com os dons do Espírito Santo que Ele pode nos dar, e muito mais com os fiéis e o amoroso exercício de nossos simples deveres todos os dias. Porque quando você se torna um pastor, ou um presbítero, ou um diácono, ou um presidente de departamento, um líder, creia-me, uma lupa será colocada sobre você. Você será muito mais exigido, muito mais cobrado, muito mais observado, e não apenas, creiam-me, pelos outros irmãos. O próprio Deus aumentará o seu rigor sobre você. Outra coisa, a Bíblia não nos diz para irmos a seminários para descobrirmos os nossos dons, para comprarmos muitos livros e formulários e ferramentas de diagnóstico para sabermos os nossos dons. A Bíblia ela não parece se importar muito com quais são os seus dons. Há uma coisa com que ela se importa mais. Ela se importa muito mais com o fato de você amar ou não amar os seus irmãos e as suas irmãs. Afinal, cada dom espiritual é de alguma forma, como diz o texto aqui, um dever comum. Todo cristão tem um ensinamento a fazer. Seja como pai, seja como amigo, seja como testemunha. Eu posso dizer para vocês que as melhores e mais preciosas lições eu tive em aulas informais. Eu já citei algumas delas aqui, quando, por exemplo, ou com o próprio reverendo Josué, ou com o Dalmo, eu estava sentado no meio-fio, vendo o pessoal jogar golzinho aqui, esperando a próxima. E eu ouvindo coisas muito preciosas, aprendendo coisas que muitas vezes toda uma preparação de uma escola dominical não nos traz de maneira tão especial, tão preciosa quanto essas palavras ditas ao pé do ouvido. E às vezes com tanto carinho, com tanto afeto, com tanto amor, que muitas vezes se perdem no excesso de preparação de uma aula formal. O texto ele está enfatizando, meus irmãos, estas coisas. Este é o conselho simples do apóstolo Paulo aqui, mas um conselho profundo
fundo que Ele nos dá, de que alguns de nós teremos dons mais chamativos do que os outros. Outros são dotados desta ou daquela maneira, mas todo cristão tem um serviço a fazer. E o mais importante no que tudo é feito, em tudo que é feito, em que todos fazem, meus irmãos, é que seja feito um serviço cristão para doar em amor a todo o corpo, a todas as pessoas. O conselho simples e profundo de Paulo é de que você faça todas essas coisas com um coração de amor a Deus e a seus irmãos. E você então descobrirá, e os outros verão, que você faz certas coisas particularmente bem. Se nós nos dedicarmos a fazer tudo no corpo de Cristo com um profundo amor a Deus e aos nossos irmãos, caberão aos próprios irmãos perceberem que nós temos algumas particularidades, que há alguns talentos, que há algumas capacidades mais destacadas para certas coisas. Na pluralidade destes serviços, na diversidade deles, os irmãos olharão e dirão: olha, eu acho que fulano tem vocação para ser pastor. Ele tem um jeitinho de pastor. Ele tem um jeitinho de diácono, eu acho que ele serve para ser diácono. Ele tem um jeitinho de presbítero, ele serve para ser presbítero. Eu acho que fulana, ela tem um jeitinho para ser presidente da SAF. É assim que Paulo espera que as coisas aconteçam. Esses são os dons que o Espírito lhes deu, meus irmãos. Então o conselho de Paulo é: amem uns aos outros e cuidem uns dos outros. E nisso vocês reconhecerão esses dons. É com esse conselho que nós concluímos. Concluímos dizendo a vocês que esse espírito de humildade apropriado aos pecadores salvos pela graça deve permear nossa maneira de servir a igreja. Reconhecendo o nosso lugar no corpo de Cristo e servindo nesse lugar com muito amor. A medida de sua vida, meus irmãos, não são os seus dons, mas o seu amor. Seja você uma mão, um olho ou uma cabeça, o Senhor medirá a sua vida por quão bem e o quão humilde este amor, ele se revela em serviço. Servindo os pés, os cotovelos, os joelhos e todas as partes do nosso corpo. Nós podemos ter dons impressionantes ou até mesmo nos perguntar se temos algum. Isso não importa. Isso é com o Espírito Santo. Mas todos podemos amar e todos podemos viver nossas vidas por causa da verdade. E desta verdade. O que você tem que você não recebeu? Há muitas pessoas talentosas na igreja. É um fato. E há muitos que são conhecidos e celebrados por seus dons. Isso também é um fato. Mas há uma coisa preocupante. Há muito menos que são conhecidos por sua humildade e por seu amor. Que nós aspiremos, queridos, ser encontrados nesse grupo menor, por amor ao Senhor Jesus Cristo, por amor à igreja dele. Que você seja preferencialmente encontrado, não entre os que são conhecidos pelos seus dons e talentos, mas por ser conhecido por sua humildade e por seu amor. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, abençoe a igreja dele. Vamos